Que alegria minha! Estamos aqui para a quarta videoaula do livro de Esther. E meu coração se regozija e se alegra no Senhor por tão grande privilégio de ter você aqui conosco, de estarmos juntas aprendendo mais sobre o nosso Deus, sobre a palavra do Senhor, crescendo juntas espiritualmente. Então eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por esse privilégio e muito obrigada por estar aqui. Essa plataforma é algo que Deus plantou em nosso coração e não é nada sobre nós, mas tudo sobre o nosso Deus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, a Ele as nossas vidas em oferta sobre o altar. E a gente chega ao fim dessa narrativa sobre a providência do nosso Deus, sobre a mão invisível do nosso Deus, agindo em todo o tempo na vida desses personagens. E a gente conclui hoje essas aulas e eu espero que o Senhor trate aí com você através dessa história sobre o Evangelho, sobre Jesus, o nosso mediador. E a gente parou na aula anterior, com a morte do genocida Amã. E é interessante que o autor, depois da morte, ele não finda a história continua. Diferente das histórias de ficção, onde quando o vilão morre, a história termina. Aqui não, o vilão morreu e a história ainda teve mais algum desenrolar. Que é isso que a gente vai ver agora, os capítulos 9 e o 10. Certo? Então a gente vê mais uma das coincidências, como a gente tem falado, o agir de Deus com relação às riquezas de Amã. O rei dá a Esther todo o tesouro da casa de Amã. E Esther entrega para Mordecai. Os filhos de Amã, que seriam os seus herdeiros, os seus 10 filhos, todos são mortos. E naquele tempo era comum que os tesouros, que a riqueza de um traidor, assim como ficou conhecido Amã, fosse entregue para o reino, para o rei. E o rei fizesse com essas riquezas o que quisesse. Mas a gente vê aqui, através do trabalhar do Deus, esse tesouro, essa riqueza da casa de Amã é entregue à rainha Esther e a rainha Esther entrega para Mordecai. A gente começa a ver aqui mais detalhes da reviravolta, e de como Deus exalta o seu povo após grande humilhação. Isso é bíblico. Certo? E a partir daqui a gente vai ver que o autor ele vai mostrar que tanto Esther como Mordecai vão ficar muito, como é que eu posso dizer, ativos nessa história. Eles estão bem presentes mesmo, é eles que vão dar continuidade agora a esse desenrolar final. Certo? Então Amã morreu, o grande vilão, estava morto, e a história continua como a gente já viu. Estou olhando para cá para não esquecer nenhum detalhe, tá? Estou aqui com a Bíblia, o caderno de anotações, um copinho aqui, não é café, é água. Porque se for café vai esfriar, gente? Não dá certo. Então vemos que Esther, fala para o rei sobre todo o plano de Amã, toda a trama para que o seu povo e ela fosse morto, todo o povo judeu fosse exterminado. A gente viu que o rei se enfurece, Amã é mando para a forca, é morto. E a história continua aqui agora, vendo-se como seria feito agora a libertação deste povo. O que poderia ser feito para que essa matança não acontecesse? Esther pede ao rei para que ele revogasse o decreto que havia sido feito. Mas o rei disse para Esther que não poderia. Era impossível o decreto ser revogado. O decreto havia sido selado com o anel do próprio rei, que simbolizava autoridade. O rei não poderia voltar a sua palavra atrás. E aí, eles ficam agora nesse impasse. Como fazer? Como revogar esse decreto? E aí a gente vai ver essa mesma situação com Daniel, na época do rei Dario. Que o rei Dario havia feito um decreto para que qualquer pessoa que orasse a outro Deus que não fosse ele mesmo, fosse lançado na cova dos leões. E aí o rei fica sabendo que Daniel foi sentenciado por esse decreto. E ele passa uma noite toda, o rei vai dizer,
tentando desfazer esse decreto. Mas ele não consegue. Daniel, a gente vai ver na história que é lançado na cova dos leões, mas que a mão poderosa, o agir de Deus, né, fecha a boca dos leões e Daniel permanece vivo. Né? Então, esse decreto não podia ser revogado. Mas o rei dá uma alternativa para Esté e para Mordecai. O rei diz para eles, olha, eu vou entregar a vocês o meu anel. E aí vocês fazem o que for melhor para resolver esse problema. Mais uma vez, o rei demonstra, né, sua passividade em não querer resolver os problemas. E a gente vai ver que a partir daí, então, o rei Assuero some de cena e só vai aparecer no capítulo 10, né, quando o autor vai dizer que ele impõe impostos sobre aquelas províncias, né, aquelas 127 províncias ao qual ele era o rei. Então, com o anel nas mãos, Mordecai e Esté precisam decidir o que vão fazer. Né? Eles agora já tinham essa, como é que eu posso dizer, essa liberdade, tinha esse poder em mãos. Então Mordecai se apressa para fazer um novo decreto. E esse decreto deveria ser feito rapidamente, porque o dia da matança estava se aproximando. E naquele tempo não existia internet, né, onde a gente coloca uma notícia e vai se compartilhando e todo mundo fica sabendo. Não, teria que ser enviada cartas, né, esse novo decreto para as 127 províncias do reino persa. Então, Mordecai faz esse decreto. Agora não é mais um decreto de matança por matança. Né? Vai ser agora um decreto em legítima defesa. Todo judeu que fosse atacado poderia matar o seu opositor, sendo ele criança ou mulheres. E talvez a gente, vendo essa expressão escrita na própria Bíblia, a gente se assombre e pense, até crianças e mulheres? Mas precisamos entender, como a gente viu na primeira aula, que é toda uma contextualização, é todo um contexto, é toda uma época diferente. E não tão diferente porque a gente vê, por exemplo, nos dias atuais de hoje, né, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Palestina e Israel. Não são poupados crianças, mulheres, idosos, indefesos, não. É guerra. Né? É guerra por poder, é guerra por trono, é guerra por linhagem. Né? Era isso que acontecia nesse tempo aqui do reinado do rei Assuero, no tempo de Esté e de Mordecai. Então, em legítima defesa, os judeus agora tinham esse decreto em mãos, poderiam se defender de todos que viessem para atacarem, para tirarem as suas vidas. Era um decreto de legítima defesa, não era para saírem matando todo mundo, não. Eles só iriam matar aqueles que viessem até eles para tirarem as suas vidas. Esse foi o decreto escrito por Mordecai, né, de forma rápida, certo? Para que os judeus se defendessem daqueles que viriam, ainda sobre a ação do decreto feito por Amã, tirarem as suas vidas. E aí, se você pular para o verso 15... Deixa eu ver aqui. Verso 15 do capítulo 8, você vai ver aqui, ó. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. A gente vê aqui que o autor que deixa bem claro, né? Mas essa reversão, a gente vê agora que Mordecai, que era um simples homem que ficava na porta ali, talvez até rejeitado, humilhado, agora ele sai como príncipe, ele se torna o segundo, né, maior no reino, ele ocupa o lugar de Amã, o segundo homem maior do que o rei. E a Bíblia vai dizer também que a cidade de Suzã agora se alegra, exulta, festeja, diferente do momento quando o decreto feito por Amã saiu, que a Bíblia vai relatar que a cidade ficou em grande confusão, né? Temor e tremor. Agora não, a cidade estava alegre, feliz.
né? E havia um homem no lugar de Amã, que era pelo seu povo, que agia de forma diferente, certo? Então acontece essa grande reversão aí também. E o autor vai dizer que após esses acontecimentos, algumas pessoas se convertem ao judaísmo. Mas aqui eu quero ressaltar para que a gente observe com cuidado. Sim, a Bíblia vai dizer, no verso 17 do capítulo 8, diz assim, ó. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O autor não relata que essas pessoas se converteram ao Deus do judeu, que essas pessoas agora praticavam as leis do Deus de judeu, que essas pessoas faziam agora sacrifícios a Deus. Não. A Bíblia vai dizer que essas pessoas se converteram ao judaísmo, ou seja, à cultura do judaísmo, por temer, né, o favor que agora os judeus tinham do próprio rei. Mordecai agora era o segundo homem maior. Mordecai agora tinha os príncipes do reino com ele, que ouviam o que Mordecai dizia, que eram favoráveis ao rei, auxiliavam a Mordecai, como também ao povo judeu. E o próprio rei exaltou Mordecai. Então, muitos daquela terra se convertem à cultura dos judeus, né? Talvez, não está escrito aqui, é um pensamento meu, eles temiam por suas próprias vidas, né? Ou podiam até pensar, se o rei agora é amigo dos judeus, se o rei agora exaltou a um homem que era esquecido, humilhado, ficava na portaria, agora é o segundo maior, e este homem é um judeu, a gente tem que agora também viver como um judeu, né? Estou parafraseando aqui, certo, meus pensamentos. Então, a gente vê que tudo isso acontece. E no capítulo 9, verso 1, acontece a grande redenção, né? Os judeus combatem contra os povos daquela terra e tem êxito, né? Eles saem vitoriosos. Muitos daqueles que atacaram contra eles foram mortos. E eles foram vitoriosos, jubilaram, ficaram vivos. Com certeza alguns ainda morreram, mas não todos como morreriam, né? O povo foi liberto, né, dos seus inimigos e agora estavam livres, não temeriam mais a morte. E há um detalhe muito importante nessa história, que diferente do decreto feito por Amã, né, e carimbado com o anel do rei, o segundo decreto feito por Mordecai, ele não dizia para o povo saquear os bens daqueles a quem eles matassem. No decreto feito por Amã, ele dizia que além de matar os judeus, aquele que matasse poderia tomar para si toda a riqueza que aquele judeu tinha. E aí nesse segundo decreto a gente vê que eles não fazem isso. E aí a gente vai entrar agora em um detalhe da história para entender por que eles não fizeram isso. E eu vou ler aqui para mim não esquecer nenhum detalhe, né? Diz assim, ó. E se olharmos para a questão histórica, Amã é identificado no livro de Esther como um agagita, descendente do rei Agag, que era um amalequita. Lá no início, quando a gente viu a primeira aula, fala sobre isso, certo? E esse rei Agag, amalequita, ele foi derrotado pelo rei Saul, né? E morto pelo profeta Samuel. E Mordecai era descendente do rei Saul. Então, esse antagonismo milenal, né, entre Agag e Saul se reflete entre Mordecai e Amã, certo? E nesse conflito que reflete essa batalha dos ancestrais de Amã e Mordecai, você vai ver essa história do povo de Israel em 1 Samuel capítulo 15, que o povo ali estava sendo punido por Deus, porque Deus havia dado uma ordem para que o rei Saul aniquilasse aquele povo, os amalequitas. Mas eles não fizeram isso. Ao contrário, saquearam os bens dos amalequitas e pouparam a vida do rei deles, né, que depois foi morto pelo profeta Samuel. Então aqui a gente vê essa grande reversão mais uma vez.
né? O que Saul cometeu de erro lá atrás com o povo amalequita, né? Os agagitas. A gente vê que agora os judeus corrigem esse erro, né? Ao aniquilar este povo e não saquear os seus bens. Eles agora cumprem a ordenança que Deus havia dado lá atrás ao rei Saul, e o rei Saul não havia cumprido. Certo? A gente vê, o que eu acho lindo na palavra do Senhor é isso, que tudo é amarradinho, é encaixadinho, certo? Não tem como você não ver Deus em toda a Bíblia, em toda a história, porque tudo é entrelaçado, tudo tem propósitos, o para quê e o porquê, né? Desde o no Velho Testamento ao Novo Testamento, certo? Então, existe também, você dando continuidade, o segundo pedido da rainha. Né? Teve o primeiro, eles venceram, tiveram êxito, e agora vem o segundo pedido. Né? O rei chega para a rainha e pergunta a ela se estava tudo bem ou se ela queria mais alguma coisa. E aí a gente não sabe se ela faz isso por vingança ou se era necessário. Né? Os historiadores e teólogos estudiosos têm as suas, como é que eu posso dizer, conclusões. Uns acham que é vingança, outros acham que era necessário. Né? Os 10 filhos de Amã já estavam mortos, mas Esté pede para que todos eles sejam pendurados em forcas e expostas para que todos pudessem contemplar o que aconteceu com os inimigos do povo de Deus. Né? E o rei atende mais uma vez a esse pedido de Esté. Né? E chegando ao fim, a gente vai ver a promoção de Mordecai, como a gente já viu. Né? Agora com a revenção, ele é colocado no lugar de Amã, passa a ser o segundo homem mais poderoso do reino, certo? Mas a gente não vê que acontece celebração a Deus, a gente não vê que é prestado honra a Deus, né? A gente não vê realmente menção do nome de Deus aqui em nenhum momento, nem nas circunstâncias difíceis e nem quando esse povo foi vitorioso. Né? E antes de concluir essa história belíssima, essa leitura deste livro com vocês, eu quero falar da festa de Purim, né? Que foi a motivação pelo qual o autor escreveu este livro, como a gente viu lá na primeira aula. Então a gente viu que o livro de Esté termina com Mordecai sendo exaltado, e porém é impossível a gente imaginar que toda vez que os judeus festejam essa festa, porque eles festejam até hoje, leia o livro de Esté, é impossível a gente imaginar a falta de Deus, a ausência de Deus em seus lábios, a falta da entrega de toda glória, toda honra ao Senhor, por tudo que aconteceu. Né? O livro é lido, o nome de Amã, como a gente viu lá na primeira aula, é abafado com muito barulho, porque ele é um grande inimigo dos judeus. Mas a gente não vê em nenhum momento o nome de Deus sendo mencionado, esse povo orando ao Senhor, esse povo glorificando a Deus, celebrando a Deus pelas suas conquistas, pelas suas vitórias. Né? Então, assim, eu não sei vocês, mas para mim esse livro termina como se fosse um bolo faltando a cereja. Né? Embora, por um lado, a gente vê a comemoração da grande reversão, né? A gente vê que o povo foi livre, que o seu inimigo foi derrotado, né? O grande inimigo do povo de Deus, Amã. Mas, por outro lado, a gente vê que a honra, a glória, a menção ao nome de Deus, o mérito por tudo que aconteceu, certo? Não é dado de forma devida ao Deus Todo-Poderoso. E dentre tantas aplicações e ensinos que este livro pode nos trazer, eu quero ressaltar a seguinte: será que nós, você e eu, temos dado a glória devida ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Nós temos vida, um ar que corre em nossos pulmões e nos permite respirar todos os dias. Nós temos salvação, nós temos casa, vestes, alimento, família. Será que estamos dando a devida glória ao Deus que nos dá tudo isso? Ou será que a gente tem dado honra
às mãos humanas, nos esquecendo que todas as coisas é feita por Deus, é dele e por ele. Então, que a gente termine essa videoaula aqui, essa conclusão do livro de Esther, com essa indagação para refletirmos. Estamos dando a devida glória ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá tudo, que já fez tudo por nós, quando cumpriu toda a lei em nosso lugar, nos dando salvação? Então, que o Senhor possa fazer isso arder em nossos corações. Que a gente não deve glorificar o Senhor só quando tudo está bem, mas quando as coisas estão ruins também. Porque, estando bem ou ruim, em circunstâncias boas ou difíceis, Deus é Deus em todo o tempo. E merece a nossa adoração, o nosso louvor, toda a honra, toda a glória. E as nossas vidas como oferta no altar. Certo? Então lembre-se que independente de tudo, seja a mais difícil circunstância, você deve glorificar ao seu Deus, porque Ele já pagou um alto preço por você, quando se sacrificou na cruz do Calvário, se colocando entre nós e Deus como mediador, para nos dar liberdade, acesso ao trono e a certeza e a esperança de uma vida eterna com Ele, ao lado dele. Então, feche os teus olhos e vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a não deixar que os nossos lábios sejam omissos à soberania de Deus em nossas vidas. Que queime em nosso coração motivos de todos os dias. Aliás, motivos não, porque já temos de sobra. Que a gente não se canse de glorificar a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Que a gente não olhe o que nos falte, mas que a gente olhe o que já recebemos e o que temos do nosso Deus. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, porque Tu és Deus digno, Senhor, da nossa adoração. Tu és Deus digno das nossas vidas como oferta. Queremos viver para glorificar o Teu nome. Não importa qual seja as circunstâncias, Senhor. Tu sempre será o nosso prazer, a nossa alegria. E eu te peço nesse momento, Jesus, que o Senhor não permita que os nossos lábios sejam omissos para glorificar o Teu nome, para Te bendizer, para mencionar-Te em nossas vidas por tudo que o Senhor já fez e faz. Obrigado pela nossa salvação. Obrigada, Senhor, pelo ar que corre em nossos pulmões. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos filhas de Deus, amadas de Deus, dignas, de termos identidade redimida em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder ensinar a Tua palavra. Obrigada pela vida de cada mulher, Senhor, que fez conosco esse estudo, que aprendeu que Tu és o nosso Deus, aquele que controla todos os acontecimentos e que escreve as nossas histórias e que está entre as entrelinhas, com soberania, com mão divina, fazendo o Teu povo prevalecer. Obrigada, Senhor. Deus abençoe tua vida, mulher valiosa. Foi um prazer fazer esse estudo com vocês. Até os próximos, se Deus assim nos permitir.